E fala, meus queridos da paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Como é que vocês estão? Como que foi a super quarta de vocês? Super quarta é essa que não falha. Super quarta não falha, galera. Super quarta não falha. Felipe do céu, como assim? Super quarta não falha. Ou você falhou errando na sua operação, ou você não sabe os conceitos corretos para se operar. Eu quero você junto com a gente, operando, aprendendo e lucrando. Entendendo, desfrutando e absorvendo todo o conhecimento que a gente tem disponível para vocês, beleza? Link na descrição desse vídeo, não perca tempo, preencha o formulário hoje mesmo e venha fazer parte. Felipe, como é que foram as operações aí do dia? O que vocês fizeram? Onde vocês operaram? Quais foram as oportunidades que vocês buscaram no dia de hoje? Vou mostrar tudo isso daqui para vocês aqui agora. E já adianto, hoje foi o dia que eu cometi o maior erro das minhas operações. Errei e errei feio. Vem comigo, fique comigo até o final desse vídeo, tá? Vou mostrar ali um combo de erros que eu acabei cometendo no dia de hoje, mas faz parte, isso serve como aprendizado. Eu espero que você tome isso daqui como referência. Tome isso daqui como baliza para você não se perder nas suas operações. Hoje foi um dia bem legal, mas vou mostrar para vocês alguns detalhes aqui crassos das nossas movimentações. Índice, venho falando com o pessoal lá da sala, venho mostrando para a galera ali que o meu foco era ser comprador de índice e ser muito comprador de índice abaixo dessa região aqui. Mostrei para vocês ontem aqui, tá? Que a minha expectativa por uma entrada no índice era abaixo deste fundo aqui, que estava lá no dia 8 de março. Abaixo deste fundo aqui. Isso tudo para mim era uma piscina de liquidez. E sendo uma piscina de liquidez, o mercado precisaria fazer essa captura. E ontem, o mercado chegou próximo dessa movimentação e não teve força para reagir. Hoje, simplesmente deu a movimentação. Foi tranquilo, foi simples, foi objetivo, mas galera, eu não peguei esse trade. Burrice total minha, foi desatenção total, não peguei essa operação. Essa aqui foi a operação para mim a mais fácil de todas. Eu me posiciono sempre em barronas que rompem mini, essa é alguma das estratégias que a gente utiliza, dependendo do contexto ali, a gente tem um critério muito claro. Os alunos pegaram, quem estava prestando atenção. Como vocês já sabem, me acompanham aqui, eu sou um cara que gosto de olhar o gráfico de 5 minutos para tomada de decisão, mas o 1 minuto para a minha análise oficial. E fiquei no gráfico de 1 minuto. No gráfico de 1 minuto eu não prestei atenção. Vi o movimento de quebra de estrutura, só que eu não prestei atenção no 5. Perdi essa belíssima compra. Mas antes de chegar lá, vamos alertar, vamos falar sobre o movimento anterior que aconteceu com a gente hoje. Olha só a primeira operação que a gente pegou. Quem me acompanha aqui lá no Instagram, tá? Pôde acompanhar que eu fiz uma postagem hoje cedo lá nos stories e postei essa operação que eu ia fazer. Essa operação eu até coloquei um meme, porque eu tava muito medroso com esse trade, tá? Felipe, eu não vi contexto nenhum para venda, tá? Felipe, mas o mercado deu uma venda. Felipe, mas eu poderia ter vendido aqui, ó, nessa manipulação desse topo, ou nesta manipulação desse topo. Tá, vendeu? Não. Então, por favor, não traga trades, não traga falas onde o mercado deu um belo dinheiro e você não pegou, mas visualizou e é trade gráfico parado. Não, não faça isso, por favor, não seja esse cara. Eu recebo muita, mas muita informação, muito pessoal que responde lá no meu Instagram, que interage comigo, mas vem falando de trades que nem pegou, trades fora de contexto e que só porque deu certo, vem falando que deu muito bom, que eu deveria ter feito, que eu deveria ter prestado atenção. Galera, isso não existe. Se você tem uma referência, você segue à risca essa referência. Se você tem uma movimentação, você não pode mudar ela de forma alguma. Se tem um contexto, execute. Se tem a leitura, faça. Se não tem, independente. Opa, deu tudo certo hoje no trade. Tinha contexto para comprar? Tinha, barrona. Não comprou? Infelizmente, perdeu a movimentação. Então, o mercado veio cenário de queda, deu aqui esse movimento aqui. Nós trabalhamos que isso daqui como uma possibilidade de quebra de estrutura, ou seja, um choque.
uma mudança de característica e com isso uma referência nova. Aí eu fui lá e postei lá no meu Instagram que isso aqui era, eu até coloquei um memezinho que soltava uma bombinha depois. O mercado veio, acabou acionando a gente, na verdade minto, não acionou no primeiro toque, tá? Exatamente aqui era a nossa entrada, mas ele não acionou, ele foi acionar nesse candle aqui logo depois. E aí quem tirou a ordem acabou não pegando, quem colocou a ordem foi acionado, o mercado ficou sambando e acabou estopando. Depois disso não tínhamos mais nada para fazer. Por quê? Porque quando quebrou essa estrutura, este fundo aqui era um fundo que estava validado para efetuar a mesma coisa aqui de cima? Sim, só que cada vez mais próximo da mínima que o mercado tinha uma piscina de liquidez. Essa interpretação a gente fez. A gente tomou, e eu particularmente não executei essa operação. Fiquei olhando, fiquei analisando e não quis tomar risco de forma antecipada. E aí o erro maior que eu cometi foi não ter efetuado essa linda compra no dia de hoje. Uma linda compra que alguns alunos pegaram e surfaram o dia inteiro. Não, ninguém ficou apostando em vendas, ninguém ficou apostando em contexto contrário ali, foi simplesmente executando uma única operação e seguindo a risca. Falei bastante pro pessoal, gente, o mercado é para cima, tá caindo para capturar liquidez para poder subir. Foi dito e feito. Para você que gosta de gráfico grande, você pode ver o tamanho das rejeições, tá no gráfico de 15, no gráfico de 60, muita informação lá para gráficos maiores. Lá no gráfico de minuto até deu uma outra oportunidade, seguindo a tendência compradora, onde que você tinha continuação de alta, quebra de estrutura e oportunidade de ser comprador aqui nessa região. O mercado voltou com clareza para você e te deu esse belo trade de continuação. Depois, quebrou uma nova estrutura e acaba o dia finalizando o dia numa movimentação de continuidade. Felipe, você quer uma quebra de estrutura? Eu posso pegar essa referência nova? Galera, quando o mercado está muito esticado, você tem a possibilidade de minimizar suas referências. Então aqui seria uma nova estrutura formada. Essa estrutura nova tem correção nos 50%? Não. Então o que é isso daqui? Perfeito para quem respondeu. Liquidez. O que é isso daqui? Perfeito para quem está ligeiro quanto a isso. Também liquidez. Então o mercado captura, galera, independente da referência que você utiliza. Se não tem correção nos 50%, todo e qualquer movimento é captura de liquidez. Se não tem contexto de correção, toda e qualquer estrutura formada é uma liquidez que vai ser capturada em algum momento. Preste muita atenção em cima disso. E aí o mercado joga o preço para cima, depois volta entregando esse movimento. Lembra da estrutura que você tinha aqui? Isso, sua estrutura está baseada em que? Essa mínima com essa máxima aqui. Então, todo este cenário aqui que eu estou marcando em azul é a sua referência. E com isso, você tem os 50%. Onde que tem um ponto de mercado capturar uma liquidez? Você vai sair comprando nessa marcação em amarelo? Lógico que não. Por quê? Porque isso aqui não era liquidez lá atrás, não deixou de ser, não mudou. É liquidez. Felipe, mas então, partindo dessa premissa, essa marcação em verde aqui também é uma liquidez, não é não? Todo este movimento também não é uma liquidez? Sim, é a mesma coisa. Esse fundo é um fundo de liquidez? Sim, a mesma coisa. Então, para amanhã, o que é que você tem? Oportunidade. Caso esse trade não dê continuidade na alta, este fundo é o fundo principal que você tem para esperar o mercado manipular para continuar a sua subida. Felipe, mas se eu reduzir um pouco mais aqui, onde que você mostrou essa outra operação? Também não é um fundo de liquidez que o mercado precisa capturar? Também. Só que lembra que a gente falou, a gente tem que analisar as movimentações de acordo com o que é a expectativa e a execução do mercado. A expectativa é continuidade, mas o mercado está dando retorno para a gente? Não, então a gente vai ter que usar microestruturas. Para você que é corajoso, sua primeira operação já começou, de compra para quebrar o novo topo e dar continuidade. Para você que é mais cauteloso, sua referência nova está aqui, está nos fair value gaps que estão em abertos nessa região para capturar essa liquidez. Felipe, qual que é a leitura mais correta então? Eu não sei, cara. Galera, a leitura mais correta é aquela que você vai executar. Se você vai ser um cara cauteloso, você vai esperar aqui uma operação de risco ou de confirmação? Perfeito, confirmação.
Se você é um cara mais cauteloso, vai esperar essa liquidez aqui ser capturada e fazer uma entrada onde? Na confirmação. Se você é um cara muito cauteloso, você vai esperar a liquidez ser capturada em qualquer dos pontos na estrutura principal que existe lá no gráfico de 5 minutos. Então, toda essa estrutura aqui, ó, vai gerar para você uma oportunidade. Então, vamos pegar aqui mínima e máxima, mínima e máxima. Olha só, o trade seu tá aqui. Olha onde vai estar a sua operação para amanhã. Essa base com esse doji, olha essa liquidez aqui bem desenhada para você. Sua movimentação de compra está somente abaixo deste ponto. Felipe, eu quero mais referência de compra aqui. Aqui, um belíssimo ponto. Acredito que esse ponto aqui é um dos melhores para a gente se posicionar. E, obviamente, onde o mercado saiu. Tem um Fair Value Gap e tem uma oportunidade muito clara para você batalhar essa operação. Simples, objetivo e, claro, sempre lucrativo, seguindo a risca de todo o operacional. Você não vai sair do lugar se todo dia você executa de um jeito diferente. É uma tranquilidade que você precisa ter para operar. Faça o que é simples, mas faça todos os dias. Não queira inventar contextos e cenários. Nossa movimentação lá no dólar era uma continuação. Felipe, mas o mercado abriu capturando uma liquidez. Tá, certo, top. Você já executou? Trade de abertura, galera, vou ser bem sincero, são trades que eu acho que são mais difíceis de serem feitos. São trades que dão muito resultado, porque quando o mercado toma um rumo, você tem oportunidade. Teve um aluno lá que pegou, a gente tá até brincando, que era o pai do dólar lá, pegou essa operação na abertura, topíssimo. Eu faria essa marcação? Faria, mas priorizaria a entrada após a abertura, não na abertura. Então, para mim, esse trade, para ter acontecido de forma muito tranquila, a abertura tinha que ser aqui, e aí o mercado vem e depois acelera. E aí acabou que deu esse belíssimo trade aqui, e lá na máxima do dia foi um trade muito tranquilo. O trade que eu não fiz no índice é a operação que encaixa uma belíssima oportunidade de ganhar dinheiro lá no dólar. Ah, Felipe, mas eu quis acreditar que aqui não era liquidez, aqui era um choque, era o mercado dando continuação. Então, isso daqui para mim era uma nova referência. Onde você poderia se posicionar? O que é pavio no gráfico de 5, no gráfico maior que você está analisando, é um order block no gráfico menor. Olha a sua operação aqui. Só que vamos ser bem sinceros, galera. Olha isso. Das 1h da tarde até as 4h mais ou menos, você viu só o negócio sem sair do lugar. E aí, depois, quase 5h da tarde, você vê o dólar dando um indício ou tentando jogar o preço para cima ali. Muito, 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 muito ruim. Mas se você teve paciência e seguiu a risca, o trade estava aí. Eu simplesmente vejo somente essa operação, então, com muita tranquilidade. Porque aqui você precisaria ir para o gráfico de 1 minuto, você teria uma certa indução aqui, mas eu acho que é um pouco mais complexo. Partindo da simplicidade e operando o gráfico apenas de 5 minutos, era isso que você tinha. Esse é um tipo de marcação muito tranquila de ser feita. Aí você pode confirmar ela lá no gráfico menor. Então, aqui está a sua movimentação, tá? Esse contexto aqui bem tranquilo, bem objetivo. Para o pregão de amanhã, segue o buy. Amanhã tem rolagem de dólar, tá? Muita atenção em cima disso. Vamos dar uma passada no mercado de Forex aqui rapidinho. Galera, que triste, que triste. Minha operação nem tá aqui, tava aqui, ó. Eu tava com essa operação no EURUSD. Foi um pouquinho. Acho que se tivesse o spread ali pro lado oposto, né? O spread para ser acionado ali quando o mercado chegasse próximo, não em cima, chegasse próximo, né? Porque quem já sofreu com o spread sabe muito bem do que eu estou falando. O mercado é um exemplo. Sua ordem estaria aqui, ó. E o mercado não te aciona. Sua ordem, muitas das vezes, quando você toma esse spread, é isso. O mercado tá com sua ordem no ponto, o mercado fica sambando, não te aciona e você perde o movimento. Então, tô com uma ordem aqui, considerando toda essa estrutura, tá? Quebra, nova referência. Isso daqui para mim era uma liquidez que o mercado precisava capturar. Depois, ele até capturou, mas sem força para continuar subindo. Fui lá e atualizei a minha estrutura de liquidez, veio para cá minha estrutura de liquidez, o mercado entregou, mas não me acionou. Felipe, se ele passar aqui, você ainda quer comprar nessa região? Claro que não. Eu vou visualizar e vou entender que o mercado está
pronto para subir e não vai ter força para voltar. E se voltar, ele volta para entregar um movimento de queda. Então ainda estou com a minha ordem aqui nessa região, tá? Só vou analisar aqui se eu vou descer um pouco mais a minha ordem, a ponto de que de tentar explorar essa região mais barata aqui para me comprar, tá? Sempre que eu me posiciono no EURUSD de compra ou de venda, a mesma operação acontece lá no GBP-USD. Então, quando eu entro em um, mesmo que não tenha acionado no outro, eu acabo comprando a mercado, porque um é correlativo ao outro. Então, olha o choque, olha a movimentação aqui, olha a minha entrada aqui. Aqui no GBP eu já fiquei um pouco mais distante, tá? A minha ordem estava um pouco mais abaixo, não foi igual lá no EURUSD. Minha ordem ficou um pouquinho mais abaixo, o mercado não me acionou. Felipe, essa quebra de estrutura, tem como eu usar isso como referência de liquidez para tentar pegar ambos os lados, a máxima e a mínima? Tem como. Então, se você decidir seu tempo gráfico e o mercado te entregar uma confirmação aqui de entrada, você pode sim tomar risco e cravar esse movimento de queda para depois voltar posicionado. Outro erro que eu cometi aqui, galera, as duas operações minhas do EURUSD, do US30 e do US500 voltaram tudo na minha cara. A minha aposta, como eu mostrei para vocês aqui, venho alertando esses últimos dias nesse trade, era no mínimo o mercado chegar nos 50% de toda essa referência. Então era vir aqui e o melhor dos mundos ao meu trade, que era meu alvo, era aqui embaixo. Felipe, mas o mercado não foi. Eu tô praticamente no 0 a 0, porque uma ainda tem um resquício ali positivo que você tá vendo aqui e a outra já está superando ali o 0 a 0, tá levemente negativo. É difícil, cara, é difícil ser disciplinado, né? Eu tinha um alvo de minimamente 50%, mas o mercado não foi. Felipe, mudou a característica? Se eu tivesse visualizado esse movimento de alta, se eu estou acreditando em compras, eu vou conseguir comprar aqui? Não, minha compra minimamente estaria aqui, abaixo desse ponto ou nessa região onde eu tinha alvo de virada. Teve essa entrada? Não teve. Felipe, eu não opero um gráfico de 15, eu opero um gráfico menor. E aí eu acabei visualizando isso daqui, ó. Talvez você não viu, cara. E aqui o mercado deixou um fundo, levemente manipulou. Então aqui tinha um topo. Tá, eu visualizei isso, mas cadê o mercado voltando para te dar entrada? Então, ou você comprou varejando a máxima, o topo, ou você esperou e ficou na pedra. Eu, particularmente, estava com essa expectativa de um pouco mais abaixo. Tô dentro do trade ainda, tá? Tô analisando aqui se eu vou sair, mas tô dentro ali ainda. Lá no S30 é outra operação, mesma coisa. Como eu disse, estou levemente negativo, minha operação tá mais ou menos nessa região mesmo. Não lembro aqui agora para te falar, deixa eu até conferir aqui rapidinho o S500, esse que é o S500. É isso mesmo, tá levemente negativa, tá praticamente no 0 a 0 essa operação aí, e a mesma estrutura. Felipe, mas nessa 500, olha só, ele voltou aqui, cara, depois da manipulação ele voltou. Tá, mas o topo que originou a manipulação de fundo é esse. Olha só, quando o mercado quebrou, foi aqui, não é aqui. Quando você usa estruturas internas para justificar uma possibilidade, você acaba tomando um certo risco. Nós temos até lá na sala uma estratégia muito boa que validaria essa entrada exatamente aqui, mas o mercado não cravou os conceitos principais. No ouro, fiquei na pedra no ouro também, tá? Estou com essas duas ordens no ouro. A ordem de compra, que era o meu ponto principal para a entrada, vejo isso aqui tudo como uma liquidez muito boa para o mercado capturar. Vejo essa região toda aqui, que é um ponto muito interessante. Então, a minha marcação está nessa região aqui, e eu quero ser comprador. E, obviamente, uma manipulação de extremidade. Contextualizando aqui atrás como referência de oportunidade vendedora. Eu não trabalho com ouro em meio de gráfico. Eu gosto de trabalhar com ouro em extremidades, comprando e vendendo. Beleza? Querem que eu analise mais ativos? Deixem aqui nos comentários. Olha só essas movimentações, olha só essas análises aqui, tudo isso está disponível para você lá na nossa sala. Nós vamos debater isso ao vivo, diariamente, tá? Você comigo, nós juntos lá com o pessoal da sala ao vivo, e você precisa estar junto com a gente. Vamos finalizar esse mês de março e iniciar o mês de abril com tudo. Não fique de fora, não perca tempo, venha participar hoje mesmo. Tamo junto e bora pro game. Vá!